Quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram. Instagram ainda não, né, Marcelo? Não, ainda está com problema no aplicativo, não da gente aqui. Mas a gente segue ao vivo agora no Face e no YouTube. Logo mais tem reprise na Plena TV. E também você pode conferir pela Alexa. É só dar o comando Alexa ouvir Folha FM. A todo instante você pode acompanhar a nossa programação. Segue também pelos nossos aplicativos, pelo aplicativo da rádio, exclusivo para Android e iOS, ou por esses aplicativos que você encontra aí, que você pode acompanhar todas as emissoras de rádio. A gente vai estar lá também. É só você seguir, curtir, compartilhar, gente. 7h06 em Campos. Muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar e a gente começa essa edição de hoje com as principais informações de Campos e da região. A previsão do tempo que a gente traz é a previsão aqui para Campos. Como a região, né, é bem próxima, que as cidades são próximas, há uma diferença muito pouca no clima, por exemplo. Há uma diferença mais significativa para o noroeste, principalmente ali a partir de Italva, Itaperuna. Itaperuna, então, há uma diferençazinha significativa. Às vezes 2, 3 graus a mais, quase sempre. Mas aqui pra gente, então, hoje a máxima é de 25, mínima de 20. O tempo é nublado a chuvoso. Hoje tem mais um dia de chuva. Aliás, essa chuva vai até domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia e a própria Defesa Civil de Campos, que aliás nós conversamos aqui essa semana com o Coronel Alcemir Pascotto, e ele falou, um volume de chuva de 100 a 150 milímetros no total até domingo. Então, essa chuvinha vai ficar aí até domingo para sua informação. E a temperatura variando também assim. Já na segunda-feira, tempo firma, vai para 30 graus a temperatura e de máxima. Até lá, segue tempo chuvoso. Bom, 7h07, programa de hoje é um convite aí a você que está antenado nas geopolíticas, né, dos novos governantes aí, principalmente do Trump, com mira única e exclusiva na economia, porque a gente tem a satisfação, prazer, a honra de receber aqui nesta manhã o professor Samuel Alex Coelho Campos, que é professor de economia aplicada. Eu estava conversando com meus filhos, sempre gostei muito de matemática, não significa que eu seja bom, eu sempre gostei muito de matemática, meu pai era comerciante, aquela coisa, gosto de cabeça, faço algumas continhas aqui, e aí, poxa, eu vi com umas notas lá meio capenga, né, eles na faculdade fazendo engenharia de produção. Rapaz, já que você é bom em matemática, toma aí, resolve um problema de matemática aplicada. Não é? Eu falei, não conheço nada de matemática. E esse cara é doutor em economia aplicada. Eu fico imaginando o que seja economia aplicada a partir desse exemplo que eu tenho, né, com meus filhos. E aí ele também é professor da UF Campos e vem aqui nesta manhã justamente para a gente conversar um pouco sobre, em 3 blocos, um pouco sobre a economia mundial, nacional, regional, e entender o que muitas das vezes um discurso de um líder desse, de um país que é uma potência mundial, interfere na vida aqui nossa, do motorista de Uber, aqui do CLT, ali do empresário. O que essa mudança dessa geopolítica econômica, vou dizer assim, interfere no dia a dia da gente? Para começar, a gente fala sobre essa reconfiguração da economia global a partir da geopolítica do Trump. Ele quer porque quer a Groenlândia e bateu o pé e quer e faz... cara, assim,
tem muito mais do que o petróleo por trás da invasão à Venezuela e o sequestro lá, a captura do Nicolás Maduro. Tem muito mais do que petróleo. O petróleo já é um motivo grande, mas tem muito mais do que petróleo. Isso é como que a gente pode dizer, é o imperialismo avançando para dominar o máximo possível de território e crescer, assim como a Rússia faz também, assim como a China também entra nesse jogo. Então, não é só uma questão de um fator, são vários. Mas as terras raras, não, isso vai muito além, vai muito mais além do que isso. E para você ter ideia, por que todo esse avanço, por que toda essa necessidade, por que todo esse desejo, tem também a indústria bélica, que é uma das formas de movimentar a economia americana brutalmente, muito grande, muito significativo. Então, tem muito mais por trás disso e a gente tenta entender, através do professor Samuel Alex, o que essas mudanças provocam na economia. Será que é o fim da globalização como a gente conhece? Né? Aquelas fronteiras mais gentis, vou colocar assim, onde os países, né, vendem e compram mais tranquilamente. Será que é o fim disso? Será que é o fim daqui? Porque assim, com a globalização, um exemplo que eu acho legal é quando uma empresa lançava um modelo de carro lá na Europa, antes da globalização, aqui no Brasil a gente só ia receber lá para 5, 10 anos depois aquele modelo daquele carro. Com a globalização, você lança lá e lança aqui ao mesmo tempo, e, enfim, né? A coisa ficou... Esse multilateralismo ficou muito legal, ficou muito bom, por vários ângulos, por vários lados, principalmente pela questão da acessibilidade aí da população a esses bens. Agora, como é que fica isso? Será que isso está acabando? Será que vamos ter aí blocos de países só? Porque aí você tem aquele problema. Os blocos de países da América do Sul, né, ou do Mercosul, só compram ou vendem para a Europa, que é uma tentativa que está sendo feita agora de a Europa passar a ser parceira da gente aqui. E por aí vai. Enfim, como é que é esse formato todo dessa globalização econômica? E o professor explica para a gente. Um outro dilema: o Brasil cresce, mas não desenvolve sustentavelmente, não se segura nesse crescimento. O PIB tem uma oscilação. Os últimos PIBs, né, agora inclusive o FMI projetou o PIB para baixo para 2026, uma quedazinha. Como é que fica essa coisa do Brasil nesse mundo todo também se reorganizando economicamente? E para fechar, eu vou fazer aquela pergunta que ele já me explicou aqui internamente, eu já entendi, mas assim, a política fiscal, os juros altos e o impacto direto na vida do cidadão, como é que vai ficar o Brasil para 2026? Temos uma taxa Selic de 15% ao ano. Gente, mas baixa essa taxa que o povo vai poder fazer investimento, vai ter acesso a crédito e vai poder investir, vai poder produzir mais, vai poder ganhar mais e comprar mais. Aí o professor estava me explicando. É bem assim não, tem uns outros complicadores aí. Lembra daquela bolha imobiliária de 2008 dos Estados Unidos? Que deu um prejuízo, que quebrou e que parou muita coisa no Brasil também. Aqui em Campos, por exemplo, que estava numa ascensão de obras fabulosa também, tinha um crescimento, tinha um movimento, principalmente em 2008 e depois em 2014. Aí foi o que era marolinha virou um tsunami. Professor, vem para cá para explicar a gente aqui um pouco sobre tudo isso. As perguntas você pode fazer aí no chat do Face ou do YouTube. Tem aqui também o WhatsApp do programa e da Folha FM, que é o 996009898. Deixa lá a sua pergunta. Enfim, vamos conversar nesta manhã. Obrigado, professor, pela sua gentil visita aqui e paciência com a gente para poder nos orientar aqui nesse início de ano, porque aí a gente toma as decisões, né, principalmente
no que diz respeito a esses investimentos, a essas expansões de empresários, enfim. Vamos lá, são 7h15. O Folha no Ar que tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Com a Unimed Campos, você pode contar. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e também de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, em destaque hoje, aqui atualizando a página aqui para você que está acompanhando a gente, no portal folha1.com.br, é destaque aqui com as principais manchetes de hoje. Deixa eu só atualizar o meu aqui, que não veio aqui, atualizar aqui rapidamente. São 7h16 em Campos, 7h16. Jovem de 18 anos é morto a tiros no Parque Santa Rosa, em Guarulhos. Davi Vieira Pontes foi assassinado com pelo menos 10 tiros na tarde de quarta-feira. FMC e curso de medicina em Itaperuna tem baixo desempenho em exame. Ainda homenagem a Arnaldo Viana em forma de charge entregue a Caio. O Caio recebeu um quadro aí das mãos do chargista Marco Antônio Rodrigues, nosso companheiro aqui também da Folha FM, âncora aqui na Folha FM, inclusive foi a charge que saiu na capa do jornal. Essa charge aqui, ó, que está aí para você que está acompanhando a gente pelo Face e YouTube, né, recebeu, é o Arnaldo com estetoscópio chegando aí ao céu. Legal, né? Bonita e delicada homenagem aí ao nosso Arnaldo Viana. Está na capa do portal Folha 1. Filhotes de tartarugas morrem ao serem atropelados em São João da Barra. Os animais marinhos foram encontrados mortos em Gruçaí. Temporada do Rancho da Ilha 2026 terá Maneva e grandes nomes do rock 80. Biquíni Cavadão, Paralamas, vem muita gente boa aí, hein? Há uma tentativa também, só adiantar aí, de trazer a Paula Toller também para já nesses primeiros dias aí de 2026 do Rancho da Ilha. Governador do Rio, Paes versus Siciliano com Bacelar por Moraes. Paes tem se estranhado com o Siciliano, pré-candidato a governador tampão. A gente vai ter aí uma eleição suplementar no Rio. Pessoal aciona a STF contra a gratificação faroeste a policiais que matam. Defesa Civil alerta para chuvas moderadas a fortes em Campos. E ainda, Procon divulga pesquisa de preços de material escolar. E também São João da Barra paga a última parcela da subvenção para os blocos e também para as escolas de samba, investimento de R$1 milhão. 7h19, professor Samuel Alex Coelho Campos, professor da UF Campos e doutor em Economia Aplicada. Bom dia, obrigado pela sua visita e presença aqui com a gente. Bom dia, obrigado. Seja bem-vindo, uma honra. Bom dia aos nossos ouvintes. Obrigado, você, uma honra poder recebê-lo aqui, período de férias, né? E você quebra lá um pouco o seu descanso para poder atender a gente e fazer a gente talvez entender melhor o que está vindo aí, se de fato essa economia global está mudando esse formato que a gente conhece. Será que isso vai acabar, essa globalização? Será que esses rompantes aí do Trump não vão ter fim? Será que ninguém vai poder colocar? Ele já falou assim, ó, se quer a paz no mundo, sai da ONU. É
um outro formato aí também, que é aquele que a gente está acostumado desde 1945, no pós-Segunda Guerra Mundial. E aí, como é que está a economia estremecida? Não tá, o mundo não estava preparado para isso? Dessa globalização, vamos colocar, mais desenfreada, para um modelo mais, talvez, um pouco de segurança na minha casa. Por que que eu digo isso? Se a gente considerar o momento que veio o Covid foi uma mudança de uma divisão de águas quando a gente percebe o que era a globalização até aquele momento, principalmente. Já vinha mudando um pouco, mas naquele momento você percebe, foi muito falado das cadeias de produção, as cadeias internacionais, as cadeias de produção internacional, e a gente viu que o mundo estava muito dependente de um país que produzia barato, né? China. Então, antes da globalização, a gente compara os produtos nossos de nossa casa. Se você tem um mais antigo e um mais novo, o mais antigo às vezes é produzido no Brasil, às vezes nos Estados Unidos. Agora, praticamente tudo que você pega a etiquetinha está lá, Made in China. Por quê? Na China é mais barato produzir. Quando chega o Covid, a China, o que ela adota? China primeiro. Tá certo? É o país deles. Isso leva a toda, além de toda a questão de daquela questão que você tinha que evitar o contato e por isso as pessoas ficavam mais em casa, tudo produzido na China para vir agora para o Brasil, para vários outros países, o transporte complica. Então, você vê naquele momento que talvez seja mais seguro você não depender tanto de um país que produz mais barato. Então, você percebe, será que é mais vantajoso eu ter uma economia, um sistema eficiente ou seguro? É aquela questão de segurança alimentar, ou seja, eu tenho que produzir também, não somente alimentar nesse caso, né? Eu tenho que produzir coisas também no meu país para, em caso, não ficar dependente de um país. Esse também é o grande problema quando a gente pega o comércio internacional. A gente fala de dependência muito. Tem que tomar. É falado muito isso quando a gente pega comércio internacional. Você não pode ser dependente tanto na compra da matéria-prima, do produto acabado, e nem na exportação, porque gera uma dependência e se acontece um problema naquele país comprador ou fornecedor, você fica, vamos colocar, em maus lençóis. Então, Covid mostra claramente isso, mas esse movimento de protecionismo já vinha crescendo desde a crise lá financeira, lá da imobiliária. A gente vê aquela tentativa protecionista dos países de se fecharem e resolver o problema na sua economia. Mas, e agora a gente chega no Trump. O Trump talvez a gente pode pensar como um caminho, uma trajetória. A gente vê o Trump talvez utilizando um linguajar bem rústico, rude, principalmente, talvez o que seja mais, uma mudança mais importante com o Trump é que eu vou aplicar tarifa aos meus amigos e meus inimigos. Vou tratar todo mundo como inimigo, porque a Europa é uma parceira comercial, uma parceira da OTAN, desde lá que a OTAN foi criada, né? Mas o Trump não diferencia basicamente seus parceiros, porque você está ameaçando um parceiro de sabe-se lá o que, se você não me entregar a Groenlândia. Então a mudança que eu vejo do governo Trump é essa principalmente, amigos e inimigos todos no mesmo balaio. É claro que a gente vê uma disputa muito mais forte com a China, porque ele tentou as tarifas, né, com a China, e a China foi comprando a briga cada vez mais, aumenta, mas ele distribui para todo mundo o seu arsenal aí de tarifas numa estratégia de tentar negociar o que ele quer e sair ganhando. Eu entendo essa estratégia dele de querer dizer que precisa atualizar, que está defasado, que a economia americana precisa se sustentar e crescer e melhorar, porque... E ele fala claramente, é a maior potência do mundo, e enfim.
Mas eu tenho dificuldade para entender até onde vai esse poder dele e o que vai acontecer. É possível prever, assim, Porque me parece que a globalização, eu não sei se você consegue afirmar isso, ela já vinha meio que se desgastando, esse modelo dela. Vinha. Já vinha já ao longo desses A anos. gente via ao longo do tempo, por exemplo, se a gente pegar a Europa. A Europa conseguiu montar o bloco da União Europeia, né? Então, um movimento ali de globalização importante. E depois, nesse caminho, o que nós vemos? O Brexit. Inglaterra saindo. Então, você já vê o movimento protecionista dos países aí. E a gente, à medida... E também oscila bastante, né? Com as próprias... A questão de poder. Eu acho que quando um presidente ou um primeiro-ministro perde a eleição, o que está envolvido? A economia. Então, quando a economia não está bem, acaba que ele perde. Então, foi o que aconteceu. Trazendo aqui com o Bolsonaro. Ele basicamente perdeu, na minha concepção, ele basicamente perdeu a reeleição não pelas bravatas, entre aspas, que ele dizia, mas pela questão econômica. Aí cada um vai julgar o que acha melhor, se ele devia ou não continuar na presidência. Mas nessa alternância de poder também alterna entre direita e esquerda e cada um tem uma visão. Então, quando a economia não vai bem, você vê a alternância de poder entre os que pregam mais protecionismo e mais liberalismo. E quando começa a funcionar, tende a perpetuar um pouco mais aquele modelo. E nesse mundo hoje, sim, a gente vai com a China, muitos países enxergam como ameaça. Então, adotam protecionismo. É ameaça? Depende da sua concepção, né? Porque no Brasil a gente tem um problema realmente com a China. Porque a gente importa produtos manufaturados, acabados, industrializados, que envolve mais mão de obra, envolve mais tecnologia. E exporta o que para a China? Produtos in natura. Então, isso é o problema nosso. E por isso que às vezes os países também adotam barreiras tarifárias pensando na segurança alimentar, por isso que a agricultura, principalmente no acordo do Mercosul, a França também, os agricultores, né, e acaba ouvindo muito, os agricultores justamente porque se você tem um Covid aí também no meio do caminho, não é o Covid, né? Se você tem alguma outra interrupção nas cadeias, nas exportações, se ocorre uma guerra, como que fica a sua alimentação? Mas também é importante você considerar a tecnologia. Então, os dois pilares juntos. E aí, quando você pega a globalização, você vê que quem saiu ganhando muito foi a China com a globalização, mão de obra barata, tudo isso, exportando os seus produtos, estão para todos eles. E nisso você vê, por isso, também uma guerra comercial com a China. A grande maioria dos países potência, você pega Europa e Estados Unidos, a Rússia nem tanto, né, que são não é uma potência, mas também já é importante e relevante, né? Elas têm ressalvas com a China, alguns mais, outros menos, por conta que isso pode gerar uma dependência muito grande de um outro país. Aí chega, o que acontece? A China começa a adotar restrições de exportações, principalmente de tecnologia, de produtos de terras raras, de coisas de alto valor, e os outros países ficam dependentes. E também nesse balaio todo, a gente vê uma mudança também. Então, os Estados Unidos tem a mudança com a China, principalmente. E Europa, a guerra da Ucrânia. Com a guerra da Ucrânia, ficou bem claro para a Europa a dependência que ela tinha da Rússia, do gás. E a chantagem que a Rússia fez com a Europa, né? Principalmente com o gás. Estava no inverno ali quando começou. E aí você percebe o quão é importante você ter outros parceiros e ser autossuficiente, porque você não vai depender de terceiros, não vai ficar sujeito a chantagem e tudo isso. E tudo isso contribui para essa mudança. Então é algo que não é de agora, é algo que já foi caminhando, uma troca de eficiência, aquele modelo que eles falam just in time, ou seja, quando eu preciso, vem do estoque para mim. Por quê? Porque eu não quero estoque é perda de dinheiro parado. Para um modelo que eu tenho que ter um pouco em casa, para em caso de emergência, eu não sofrer com isso. Então, é sim uma mudança que talvez vai ficar, mas a gente ainda não sabe até onde vai ficar, qual que vai ser, digamos, o ponto de equilíbrio. Como que vai ser no futuro isso? Vai ser cada um produzindo o seu? Muito pouco provável, porque é muito caro.
Então vai ficar caro para toda a população. Mas também todo mundo numa cadeia global, numa globalização desenfreada, sem se preocupar em ter que produzir em casa, já nunca foi assim e agora está menos, né? Você acha favorável essa ideia? Vou te fazer a pergunta e vou fazer um comentário. Essa ideia de blocos, tipo assim, a gente aqui na América do Sul, América Latina, se lá acho que posso colocar assim, né? Vai pegar um pouco da América Central, América Central. Mas sei lá, vamos colocar aqui do Mercosul. A gente pode criar esse bloco, está criado o bloco do Mercosul, mas entre a União Europeia. Será que a gente vive só entre nós, isola a China e Estados Unidos? Você acha que isso pode ser possível? E quanto à questão da produção, é um negócio também interessante que você falou, muito interessante. Existe um ditado popular que para você não colocar seus ovos numa cesta só, se cair, ou se alguém roubar, ou der algum problema, você fica com fome. É interessante essa coisa de só fazer uma relação macro com um país só e podando os outros. Você tem que tentar. Agora, se não tem multilateralismo também, como o Trump está querendo, como é que faz? Mas a questão dele não é que ele não quer, né? Ele quer do jeito dele. Ele quer do jeito dele. E talvez ele tenta falar com as bases também, porque a gente vê esses políticos ou presidente, principalmente no caso dele, que utiliza esse linguajar seco, também não é somente por ele, é porque ele quer falar com a base dele, ele quer ser reeleito, ele quer poder. A gente viu bem também no Brasil, a gente vê cada presidente, você vê o Lula, você vê o Bolsonaro, cada um adota um linguajar querendo falar com a base, porque é quem que dá uma maior sustentação para ele. Então, o Trump não vai acabar porque ele sabe também, assim como quando ele colocou as tarifas, né, sobre os países, que se ele abandonar completamente o multilateralismo, quem vai sofrer vai ser a economia americana, os preços e a população, e a popularidade dele cai, e aí o partido dele não vai ganhar agora, principalmente as eleições de meio de mandato, nesse momento, e depois não vai continuar. Então, a economia acaba mandando. Então, por isso que você vê até recuos e avanços das políticas de qualquer presidente. A economia começa a começa a sair dos trilhos, o presidente, se não fazer nada, ele acaba rodando, sofrendo até um impeachment, no caso, né? Mais extremo. Mas voltando à sua pergunta sobre Europa e Mercosul, o acordo comercial é vantajoso para a gente, né? Porque acessa um outro mercado com menores tarifas. Mas continuar somente nesses dois é complicado. Você vai ter que ficar dependente da China. Hoje não dá para, de um dia para o outro, você mudar de parceiro comercial, principalmente a importância da China. E outra, os Estados Unidos, a gente vê também uma mudança. O Brasil mudou um pouquinho com essa imprevisibilidade da política dos Estados Unidos, o que é muito ruim para investimentos, para o comércio, porque você não sabe se você pode investir para vender mais naquele país ou não. É a mesma coisa no próprio país. Você não sabe se pode investir comprando matéria barata de outro país ou não vai poder. Então, essa questão cria um problema, já estou até aumentando mais a resposta, cria um problema na economia. O principal da economia que a gente pega são expectativas. Se você tem expectativa da economia ir mal, aí gera aquela pergunta: a economia foi mal porque ia mal ou porque a expectativa era para ir mal? E é a mesma coisa quando a gente tem também algo mais palpável, a inflação. Quando você tem expectativa de inflação, a expectativa praticamente realiza a inflação, que a gente fala, porque todo mundo acha que vai ter inflação, todo mundo compra muito, então gera inflação e vai aquela bola de neve, aí você precisa primeiro mudar as expectativas da população, dos agentes econômicos. E eu acho que eu expandi demais a resposta. Por favor, fica à vontade. Mas respondendo, então, não é possível nós ficarmos somente nesses dois, Europa e Mercosul, até mesmo porque o Brasil tem uma produção
principalmente agrícola, muito grande, que a Europa nunca conseguiria comprar tudo, né, nosso, né? Também precisa de um mercado grande, como a China. O Brasil também exporta para os Estados Unidos, que é um mercado grande. E, felizmente, para os Estados Unidos a gente exporta mais produtos proporcionalmente, é claro, né? Acabados, manufaturados, semi-manufaturados, ao contrário de outros países, principalmente China, que é uma balança muito mais desfavorável, uma balança comercial, muito mais desfavorável para nós, porque a gente exporta uma quantidade muito grande de produtos não processados in natura, vide soja, carne, e importa, só olhar aí na sua prateleira de casa, que vai saber o que a gente importa, né? Legal que já tem vou até fazer nem é jabá porque eu não vou ganhar nada. Você já viu no shopping Partage ali, tem uma bancazinha de produtos chineses, sensacional, aquela tudo, e tem um canal que a gente assiste aí, de street food, comida de rua chinesa, coreana, e tem tudo ali, aqueles refrigerantes chineses diferentes, de cereja. Depois você passa lá para você. Eu tô falando, é legal. Rapaz, muito bom. Mas voltando aqui para nossa economia, cara, porque é aquela história, você fala assim, é o que você está falando aí. Às vezes a gente vai na luta nossa diária, da nossa economia pessoal aqui para pagar nossos boletos, né, e dar um pouco mais de tranquilidade à família, ou tentar dar o básico à família, que a maioria do brasileiro faz isso, é o mínimo, né? A gente não entende esse processo todo, mas tentando passar isso para o ouvinte, para quem está nos acompanhando, o que interfere aí no material escolar que nós vamos ter que comprar agora para os nossos filhos, o que interfere no que vai na lancheira de merenda dele, toda essa decisão que o cara, maior potência do mundo, toma, né, não só de invadir um país, mas como de lançar a mão aí de tarifas exorbitantes para poder negociar também, aquela coisa. E aí eu quero te perguntar o seguinte, porque quando a gente vai pesquisar ali, a China é o nosso maior parceiro do Brasil. Os Estados Unidos vem em segundo. Depois vem a Argentina, Holanda e Espanha. Menores, né? Menor, bem menores. Então, mas aí você faz um detalhamento muito interessante que eu consigo captar aqui, que é a China é o maior parceiro nosso em volume, mas em importância, os Estados Unidos me parece bem mais vantajoso para o Brasil. Como você disse, a gente exporta uma matéria-prima, a gente exporta a soja, o frango, aquela coisa, e depois compra tudo pronto de volta da China. Ou exporta lá o aço, outros minérios qualquer, e importa lá os equipamentos, os carros. Então agora abriu aí isso que é multilateralismo, é isso. Década de 80 você tinha no Brasil Chevrolet, Volkswagen e Ford, basicamente, e Fiat. Hoje você tem GMW, Haval, e BYD, quantas outras, né? Isso é multilateralismo funcionando na veia mesmo dos países. E aí, como é que fica esse papel do Brasil nesse cenário, então? Como é que se você tivesse com o presidente da República, independente de ser Lula, independente de ser Bolsonaro, falei, presidente, vai por aqui, porque o caminho é menos ardoroso, porque pelo que eu entendo nessa negociação assim, isso não tem um caminho fácil, isso não tem vida fácil para nenhum país, isso é uma construção muito delicada diariamente. E aí você teria compartilharia com a gente essa sua vontade talvez de dizer que vamos colocar o Brasil nesse caminho que a gente vai conseguir talvez errar menos por aqui? É complicada essa pergunta, hein? Complicado para mim, que sou leigo no assunto. Se a gente pensar na sua pergunta como parceiros comerciais dentro da geopolítica, né?
Talvez o Brasil tenha que continuar fazendo o que ele faz hoje. O que o Brasil tenta fazer hoje? Ficar em cima do muro. Apesar dele, do presidente agora principalmente, do presidente Lula, mas a tradição do Brasil é mais ou menos ficar em cima do muro. Não se posicionar. Por quê? Porque ele sabe que tem a perder com ambos. Né? Então apesar do Lula fazer críticas diretas ao Trump, ele sabe que apesar dos pesares, hoje a gente precisa de todos os países. O Brasil não é os Estados Unidos que pode chegar e dizer o mundo precisa de mim. Não pode. O mundo precisa do Brasil para alguma coisa? Precisa para algumas coisas, mas infelizmente principalmente produtos in natura. Porque o Brasil é um grande exportador e se houver de repente parar de exportar aquilo, os preços internacionais daquele produto e as cadeias relacionadas vão subir, o que depende daquele produto. Mas o Brasil não pode se dar ao luxo de... Por isso que quando a gente viu a entrada das tarifas também, a gente viu uma pressão grande de negociação. E aí, entrando um pouquinho na política, o lado A disse que o governo era incompetente, o lado B dizia que não conseguia canais e que os canais de conversa estavam fechados. Então, mas aí o Brasil precisa dos Estados Unidos? Precisa. O Brasil precisa da China? Precisa. Precisa da Europa? Precisa. A gente é um país, apesar de falar que a gente está numa economia relativamente grande, a gente precisa dos outros países. E para a gente pensar, quando a gente pensa como consumidor, como que isso vai pegando nos seus comentários, né? Sim, sim. Como é que isso chega na nossa casa, na prateleira do supermercado, no carrinho do supermercado, no isso chega? no posto de gasolina? Isso vai chegar para a gente na forma, talvez mais indireta, de expectativas de inflação e de taxa de juros. Porque, não, apesar dos pesares, todo esse problema do Trump, a gente não vê um problema inflacionário grande no Brasil. A gente não vê. O Trump colocou as tarifas, todo mundo, toda a economia sentiu, ficou com expectativa, deu uma, vou dizer, uma leve estremecida aí com receio do que ia acontecer. Mas hoje, com tudo o que aconteceu, a economia não sofreu assim tanto. Alguns setores específicos podem ter sofrido, mas outros não. A grande maioria da economia continua aí. A seus trancos e barrancos, vendendo menos para vendendo menos para os Estados Unidos, exportando mais para os outros. Os preços agora estão basicamente estabilizados. Então, o que vai acontecer? Quando a gente vê a economia, a taxa de juros, tudo isso está relacionado a um ambiente calmo. Se o ambiente está calmo, a taxa de juros está mais baixa. Você não tem receio. É o que você... Se você vê um jornal, um telejornal ou qualquer outra coisa, você vai chegar e ver a bolsa de valores subiu ou desceu. Para que isso interfere para mim? O que interfere eu saber que a bolsa subiu e desceu? Basicamente, a bolsa, esses movimentos que são muito diários, mostram a expectativa do mercado. Se a economia vai bem, ou tem expectativa da economia ir bem, ou se a economia vai mal, ou com expectativa de que vá mal. E uma economia, se isso acontece, o que você tem? Menos, se você tem expectativa ruim, a economia vai crescer menos. Por quê? O investidor, você vai investir no crescimento da sua empresa, contratar mais pessoas, se você acha que vai acontecer, vai ter uma mudança de governo, se você acha que o país A vai entrar em guerra com outro país, é muito estável, porque quando você tem guerra, a gente tem problema talvez de liquidez na economia. Você tem a Europa, talvez se ela pega os títulos que ela tem do governo dos Estados Unidos e começa a vender tudo, todo mundo vai para o buraco, Estados Unidos e Europa, que a gente vende para todo mundo. Então, isso gera um problema de expectativa. Para a gente, repercute na taxa de juros. Taxa de juros mais alta é menor crescimento econômico e menos inflação. Então, você tem associado... Por que eu coloco uma taxa de juros mais alta? Porque você tem uma expectativa de consumo maior ou de alguma outra coisa que pode interferir na inflação. Hoje a gente tem uma taxa de juros determinada basicamente pela inflação ou expectativa de inflação. Quem já viveu a época hiperinflacionária e sabe o caos que é. Então, ninguém quer. A Argentina aí também tá, né? Deu uma melhorada bastante, mas ainda está nessa inflação e dinheiro não compra nada. Então, nesse momento, a gente não vai ver muita coisa. Você pode ficar tranquilo aí que seu material escolar vai ser o preço que vai ser, basicamente, porque está tudo
funcionando não de forma mais eficiente? Não, por conta dessa mudança geopolítica. Está tudo funcionando? Tá. Para a gente chegar aqui hoje, com base nessa tudo que já aconteceu, no status que está hoje, não vai ter muita mudança. A não ser que, de fato, comece outra guerra aí. Que foi o que aconteceu lá com a Ucrânia. Teve uma guerra, mudou um pouco a questão, principalmente da agricultura, fertilizante, sim, que a gente importa muito. Mas agora, a não ser que surja uma guerra aí... Sim. A gente tá você tem expectativas aí bem interessantes. Essa do Irã, por exemplo, é um tensionamento que a gente está acompanhando também, tentando entender esse processo. Se houver uma interferência dos Estados Unidos, como é que fica, né? Como é que vai ser a reação? Porque a Venezuela não reagiu e nem vai reagir. Aliás, ontem, porque as pessoas ficam assim, não, Trump salvou a Venezuela. Está se lixando para a Venezuela. Interessante que quando ele invadiu, ele falou que queria democracia. Quando ele entrou lá, né, a justificativa era a democracia, a justificativa era a líder do cartel, tudo isso. Mesma coisa que ele coloca para a Groenlândia, meu interesse não são as terras raras, é a questão de proteção do país. Não é só isso. Ele falou que não queria o petróleo, mas agora no discurso que ele fez lá no Fórum Econômico, ele fala que todas as empresas petrolíferas estão com ele. Então não é assim, ele vira e mexe e você vê saindo comentários do Trump sobre petróleo na Venezuela. Não, ele já admite isso claramente, né? E que também não é só o petróleo. O petróleo é tem muita coisa, mas... A democracia nunca foi motivo para ele... Tanto é que ele ontem convidou a presidente, que é a vice que tomou posse, vice-presidente da Venezuela, que é também de esquerda, comunista, e que continua no mesmo patamar, porque se a eleição não valeu... não era para valer. Não era para ter novas eleições, não tem nada, ele está se lixando para aquilo. Depois brincou de a brincadeira, aquilo que você falou, tosca, que ele é o presidente da Venezuela, enfim. Mas assim, a Groenlândia também, ele chegou a falar, é muita informação, gente, não dá para ninguém acompanhar, vocês me perdoem, mas eu sou humano, não tem como, a gente tenta, mas, e assim, tem hora que ninguém me suporta, às vezes eu tenho que estar vendo essas declarações, esse negócio em volume mais alto, o pessoal lá em casa reclama quando eu estou em casa. Pelo amor de Deus, ninguém merece, é Bolsonaro, é Trump, é Lula o tempo todo, tem que acompanhar esse movimento. E é impossível acompanhar, não dá. Mas ele deu uma declaração, que eu estava com uma na cabeça do fórum lá de Davos. Ele falou o quê? Estou vendo aqui muitos amigos e tem poucos inimigos. Quer dizer, cara, não tem... Agora, tudo dele, goste dele ou não, seja... como o povo aí estica a bandeira para os Estados Unidos, presta continência para lá, ou outros que não prestam, enfim, goste dele ou não, a gente tem que admitir, na minha forma de pensar, que ele é um mega empresário, bilionário, estrategista como ninguém. Você vai gostar da política dele ou não, aí é outros 500. Mas que ele é um baita... como você diz, comunicador da bolha dele. Para fora da bolha ele não conquista ninguém em dia nenhum, né? Sim. É isso. Agora, ficou uma pergunta para trás aqui, mas que ela está em tempo ainda. Só para a gente fechar esse bloco, pelo menos, porque assim, se você falar aqui uma manhã inteira, você ainda tem assunto para falar só sobre essa economia mundial. E aí fica, pelo menos a gente tenta destacar os pontos mais importantes. Quer ver uma coisa interessante? Na vida da gente como pessoa, nas dificuldades a gente costuma crescer. Se a gente tiver boas atitudes, se a gente tiver, né, disposição, tem gente que não, que sim, tem mais. Na pandemia, infelizmente, muita coisa aconteceu ruim, mas teve muita coisa boa, teve muita coisa interessante. Teve gente que cresceu na pandemia, teve gente que quebrou na pandemia, enfim, não é a mesma coisa, como eu disse, para todo mundo. E aí entra também a minha pergunta que teria ficado para trás, quando você falava lá em pandemia. Essa dificuldade que o mundo está passando agora com
esse imperialismo do Trump, ou essa quebra de paradigma, acho que eu posso colocar assim melhor, né? Na economia, principalmente. Pode surgir alguma coisa de boa para a gente, para o Brasil? Pensa aí em alguma coisa, tipo assim, vamos melhorar em produção de aço, de minério, ou vamos melhorar na produção agrícola, vamos crescer mais aqui para poder a gente sair dessa dificuldade eventual que a gente está. A própria reação do Brasil quanto às tarifas impostas pelo governo Trump, como é que você viu? E assim, na dificuldade que a gente cresce, acho que essa dificuldade agora que o mundo está passando, e aí olhando para o Brasil, a gente consegue criar uma oportunidade aí interessante ou é um... A oportunidade sempre existe com a crise. Depende como você, em certa medida, também depende da crise, né? Mas como você vê e como você se comporta essa crise, essa mudança, como você colocou de paradigma, porque Estados Unidos sempre foi América para os americanos, a nossa América para os americanos lá em cima. E sim, você tem sim uma oportunidade de crescimento, porque até mesmo esse acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, que arrasta aí há décadas, uma parte desse acordo ter saído pode ser uma resposta, pode ser atribuído também uma resposta a essa pressão, essa mudança dos Estados Unidos, que está pouco se importando com todos os seus parceiros comerciais. Então, a Europa e Mercosul são compelidos a fazer um acordo também nesse ambiente de incerteza e principalmente que você não sabe o que o grande mercado consumidor, que é os Estados Unidos, vai fazer ou vai impor de tarifa. Então é melhor para a Europa olhar para o Mercosul do que ficar parado. E é bom para o Mercosul também criar esse novo acordo comercial aí, porque a gente tem ganhos com ele também. É claro que sempre aquela crítica que um acordo vai prejudicar o setor A, o setor B vai ganhar mais. Isso também parte também da questão da política pública de incentivo estrutural na nossa economia, que ao longo do tempo, infelizmente, a gente vê a maior parte da política sendo guiada para o curto prazo. Uma construção ali de um chafariz, uma construção de uma escola, e você vê questões estruturais importantes para o país que não dão votos, que ficam invisíveis. Covid, por exemplo, que é mais citado aí, ferrovias abandonadas com custo baixo para outro modelo, né, de rodovias. Então, sim, a crise é importante, a gente consegue crescer com ela, você precisa enxergar. O Brasil se posicionou de uma forma... Brasil, a presidência, o que cada um enxerga de uma forma bem diferente dos demais países, apesar de ter dito que estava tentando fazer acordos, mas buscou outros parceiros comerciais, o que é bom para o Brasil. O que não pode é que os novos parceiros comerciais sejam os velhos parceiros comerciais via de China, que já era um grande parceiro comercial, e você, de repente, gera tudo para ela, e aí fica pior. Mas é claro que a gente conseguiu, sim, novos parceiros nesse período, Europa, mesmo aqui no Mercosul, e esses acordos de livre comércio, se a gente pega a perspectiva da eficiência, são vantajosos. Eficiência em que sentido? Preços menores para o consumidor. Então a gente falou, a China está atrapalhando o meu mercado porque está inundando o mercado de produtos manufaturados e quinquilharias. Mas veja o preço de um produto chinês. Hoje o produto chinês tem uma qualidade boa, razoável, às vezes até melhor. E você consegue comprar por um preço muito baixo. Então, isso que a gente fala de eficiência do mercado, do multilateralismo, da globalização, prega isso. Eficiência, preços baixos para o consumidor. Ninguém quer pagar muito. Mas fica aí a questão da segurança e principalmente que você depende de outro país envolvido. Você me fez lembrar do Paraguai. Você lembra? E assim... Ao contrário da China, os produtos do Paraguai na década de 80, início dos anos 90, eles não tinham tanta qualidade quanto os da China, concorda?
Assim... Eu vou dizer que eu não sei dessa época. Nós estamos velhos, hein, Marcelo? Não, mas você conhece historicamente. Sim. Assim, mas eram produtos ruins pra caramba. Eu conheço então, as eu posso histórias falar. de que você comprava um celular no Paraguai. Eu já morei em Foz do Iguaçu por um período. Dizem que a ponte da amizade foi construída com tijolos vendidos como celular no Paraguai. Então isso é só um comentário aí de como os produtos do Paraguai eram vistos ali na fronteira, né? Hoje você compra um produto com uma qualidade boa, melhor, igual ao nacional, né? O que aconteceu com o Paraguai? Eu não sei. Eu sei que naquela década de 80, início dos anos 90, então, para quem não viveu aquela experiência, era isso. Tinha os produtos baratos, você comprava, beleza, até com mais dificuldade do que tem hoje, que hoje você pede pelo aplicativo, acabou. Mas não tinha essa facilidade, mas tinha nas lojas, você encontrava os produtos made in Paraguai. E aí, tinha um problema, que fosse comprado um carrinho, um brinquedo, logo lá o bichinho já estava destruído, já estava desmontado. Então, tinha essa referência. Isso é jogadorzinho do Paraguai, isso é tudo que você quiser. Isso é do Paraguai. Isso é do Paraguai. Tudo que você quisesse chamar assim de muito ruim, de sem qualidade, você chama lá, isso aí, locutorzinho do Paraguai, enfim. Então, assim, era essa referência que a gente tinha nessas décadas aí que eu falei. E a China, você de fato traz uma coisa interessante. A qualidade dos produtos realmente melhorou e muito. Muito, muito, muito. Às vezes você compra um lá melhor do que aqui. Né? Exatamente. Infelizmente. Exatamente. Infelizmente você compra. Infelizmente. Aí tem todas aquelas denúncias de exploração de trabalho, de mão de obra, e os caras estavam, mas... Enfim. Bom, professor, vamos fechar esse bloco. Tem um comentário aqui que é de um cara que eu sou muito fã, sempre que posso eu falo, registro aqui a minha admiração por ele, e ele escreveu aqui para você, ó. Bom dia, professor Samuel Nogueira e todos que acompanham o Folha no Ar. Parabéns ao professor Samuel por toda a sua trajetória. Excelente professor, pesquisador e gestor. Tive a oportunidade e a honra de conhecê-lo na UF, onde foi meu chefe. Você tem que ver a cara dele, que eu não falei quem é ainda, que escreveu. Qualquer conversa com ele é uma aula com muitos alunos atentos. Alunos, entre aspas, que somos nós que estamos aqui no rádio, ouvindo rádio, ou os aplicativos. Quem escreve isso aqui é o nosso glorioso, queridíssimo Eduardo Shimoda. Shimoda... Obrigado, professor Eduardo. Shimoda é uma referência pra gente, né? Ele, eu não canso de falar isso, não sinto dificuldade nenhuma, pelo contrário, falamos muito isso, eu aqui, o Aloysio Abreu Barbosa, aqui na bancada também. O Shimoda foi o cara que, tipo assim, nossos médicos, enfermeiros, auxiliares, o pessoal todo da nossa saúde de campos, merece todo o reconhecimento e tem o reconhecimento da gente naquele período da pandemia que você falou também aqui mais cedo. E o Shimoda, ele era a luz para esse pessoal aí trabalhar e, consequentemente, para a gente também, para socorrer a gente. Você conhece bem o Shimoda, ele entende de número, manja tudo, é estatístico, e ele trazia as estatísticas, olha, que a gente esquece, né? E bem rápido. Eu gosto de lembrar, essa semana nós vamos entrar aí há uma variante chegando, Omicron. Das variantes. E já tem um em casa em Campos, e a onda vai alcançar o pico máximo de tal dia, tal dia. Então, quer dizer, fecha tudo ou não fecha, aqueles momentos críticos que você também lembrou lá, você tinha condição de importar, mas não tinha como ninguém trabalhar, porque tinha lockdown, a gente estava no isolamento, né, social. Aquilo deixou um trauma. Então, assim, o Eduardo, ele dava o caminho para todos esses profissionais, senão ficaria um negócio perdido, né? Muita gente trabalhando, mas sem saber.
E vai precisar de mais leito, não vai diminuir agora, pode liberar aí e tal, enfim. Nossa sempre gratidão aí ao Eduardo Shimoda. Sim, ele foi professor de estatística no nosso curso também. Também foi fera. Rapaz, já me chamou 2 vezes para um churrasco lá e eu soube que ele é cozinheiro dos bons. Aproveite. E eu não fui, cara, não coincidiu de... Não tem problema não, nós vamos fazer lá umas trocas de receita também aí. Meu querido professor Samuel Alex, então vamos fechar esse bloco e voltar no segundo bloco. Quero te pedir para a gente focar no Brasil, e aí eu quero entender mesmo um pouco mais daquela pergunta que eu te fazia aqui em off antes, né? Por que o Brasil não tem um crescimento sustentável, ou seja, um desenvolvimento, né? Ele cresce, dá uma melhorada e tal, mas não dá uma sustentada. A gente tem sempre essa dificuldade. E tem uma outra pergunta que eu anotei aqui que eu acho que eu vou te fazer lá no segundo bloco, que é um ano de eleição. Estamos aí hoje é 20, eleição mês 10, menos de 8 meses para a eleição aí, ó. Cara, economia vai ser definitivo para fazer a escolha de presidente de novo no Brasil? Ou a segurança? Você vai me responder isso daqui a pouco aí na sua ótica, né? O que você consegue trazer para a gente? O carrinho de supermercado de novo vai ser porque se tem mais uma semana de campanha, de período eleitoral na última eleição, eu não duvido nada, depois daquele crescimento que Bolsonaro teve no meio dos últimos 15 dias, com o empréstimo consignado pelo Bolsa Família. Você podia pegar o dinheiro podia pegar dinheiro emprestado, quem tinha Bolsa Família no governo Bolsonaro, você podia pegar dinheiro emprestado e pagar com aquele... Ele trocou o nome do benefício Bolsa Família, mas era Avança Brasil, uma coisa assim, não é? Uma coisa Brasil. E aí era claramente uma estratégia de impactar economicamente o eleitor para votar no cara. E aí, como é que fica? Ele fez isso com o ICMS da gasolina. A gasolina foi barato, visível, né? Foi. Só que aí o pessoal fala, Cláudio, mas Bolsonaro saiu, deixou um crédito, não sei quantos bilhões. O Lula entrou, já está devendo no primeiro ano. Não, ele deixou esse crédito em caixa, mas deixou uma dívida gigantesca, porque esse ICMS, ele não foi cortado, não foi findado, ele foi temporariamente descontado do combustível para ser repassado depois para os governos do Estado. E isso ele não fez. Ou seja, deu um calote nos governos do Estado com o ICMS. E aí, você entende, se quiser falar que é política, pensa o que você quiser, não tem problema, mas não é sobre isso que nós estamos falando. Estamos falando sobre economia e o impacto dela, né, e essa questão do ICMS foi fato, não é comentário político para favorecer A ou B ou desfavorecer A ou B, é realidade, é fato. São 8h03, conversando nesta manhã com o professor Samuel Alex Coelho Campos, professor da UF Campus e doutor em Economia Aplicada. Uma pausa rápida para a gente falar sobre Brasil, sobre inflação no Brasil, como é que fica e crescimento da economia brasileira. No próximo bloco a gente volta. 8h04, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar e também de Radmed Diagnósticos por Imagem. A Clínica Doutor Hérnia